E aí, galerinha do sétimo ano, bom dia! Preparados para mais uma aula de História? No mês de outubro, vamos aprender um pouco sobre a formação dos Estados modernos, o absolutismo e o mercantilismo. O que é isso? Bom, vimos que na Idade Média havia o feudalismo, que era um sistema político, econômico e social, onde quem tinha poder político era o senhor feudal. No último capítulo, né, que a gente viu sobre o Renascimento, sobre as mudanças que tiveram, e nós vimos que esse senhor feudal, ele começa a perder poder. É daí que vai surgir uma nova forma de governo, certo? Onde o rei ele vai se fortalecer e é quem vai ter poder. Porque o feudalismo ele chegou ao fim devido a pandemias, a doenças, a guerras que ocorreram na Europa, as cruzadas. Então, todos esses foram fatores que levaram o feudalismo a entrar em crise. E daí, né, o senhor feudal não podendo se manter no poder diante desse contexto, surge um novo personagem que vai ter um grande poder, que é o rei. O rei ele vai governar e vai surgir um novo sistema político, que é chamado de absolutismo, que é um sistema político-administrativo onde o rei concentra grande parte do poder em suas mãos. Esse sistema político, ele vigorou, ele ficou na Europa entre os séculos XVI e o século XVIII. Né? Esse absolutismo vai ser chamado de Antigo Regime. O absolutismo ele é um regime político que defende que o monarca, que o rei, ele tem que ter poder absoluto. Ou seja, né, o que é que isso quer dizer? Que independente de outro órgão, seja a justiça, quem faz leis, o poder religioso, ele está acima de tudo. Ele é que tem poder total, tem um poder absoluto. Então o rei é quem vai mandar. E como é que esse rei ele vai adquirir poder? Vão surgir os chamados estados nacionais, que vão dar origem aos países. Esses estados nacionais eles surgiram a partir de quê? A partir do fortalecimento do poder do rei. Esse rei ele teve o seu poder fortalecido porque ele recebeu o apoio da burguesia e de parte da nobreza. Porque os burgueses apoiaram o fortalecimento do rei. Eles apoiaram o fortalecimento do rei porque eles estavam interessados em ampliar as atividades comerciais. Lembra que a gente viu que no feudalismo, cada feudo, né, era dividido o território em feudos, e daí, em cada feudo, cada senhor feudal mandava e dificultava o comércio. Qual era a ideia dos burgueses? Eles queriam apoiar o fortalecimento do rei, porque o rei ia unificar o território, formar um estado, ia ter uma só lei, uma só moeda, um só sistema de pesos e medidas, e ia ampliar o comércio desses burgueses. A nobreza, porque a nobreza apoiou o rei. A nobreza ela tinha empobrecido devido à crise econômica que atingiu a Europa no século XIV e XV. Daí ela passou a depender de favores reais. Então ela começa a apoiar esse rei em troca de favores, de cargos, né, para manter a vida de luxo que eles tinham. Quem era que era contrário à centralização do poder real? Quem era contrário era a Igreja Católica e uma boa parte dos senhores feudais. No início da Idade Moderna, os reis trataram de consolidar o seu poder e criou um mecanismo que possibilitava exercer esse poder em vastas regiões. Por isso que eles criaram um imposto de medidas, de circulação nacional, construíram uma burocracia de funcionários para encarregar de fazer valer as decisões do soberano, ou seja, criou vários cargos onde nomeava pessoas para fazer valer a decisão que ele tomava, que a decisão dele, a ordem dele, fosse soberana em todo o estado que ele criava. Além disso, eles formaram exércitos permanentes e esses exércitos eram subordinados à coroa, ou seja, obedeciam ao rei. Isso daí dava um enorme poder a esse rei.
O crescente fortalecimento do poder real, do poder do rei, atingiu um ponto forte no século XVI, com o regime absolutista. Aí vocês veem uma imagem de Luís XIV, né? Luís XIV ele é um importante símbolo do absolutismo monárquico. Ele é chamado de Rei Sol. Por que ele é símbolo? Porque ele exerceu muito poder na França quando governou, certo? Passei mais. Luís XIV foi um exemplo máximo do absolutismo, denominado de Rei Sol. No seu governo, ele reorganizou o exército, dando ao país maior poderio militar, organizou a administração e governava a partir de decreto, submetendo a nobreza feudal e a burguesia mercantil às suas vontades. Levou ao extremo a ideia da teoria do direito divino. Né? Ele governava de acordo com a teoria do absolutismo chamado de direito divino, qual vocês vão ver daqui a pouquinho. O absolutismo significou grande concentração de poder nas mãos do rei, numa época que as atividades comerciais se expandiam e a burguesia acumulava riqueza. Bom, as teorias do absolutismo. O absolutismo ele tinha que ser justificado, porque o rei tem que ter poder. Daí, né, surgiram teorias para justificar essas atitudes reais, certo? Uma que era necessária uma teoria que justificasse, que é o poder absoluto do rei. Nós vamos ter dois teóricos. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que defendia a ideia de que a natureza humana ela era desde sempre má e egoísta. Uma famosa frase dele é que o homem é lobo do homem. Então ele dizia que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual do homem. Né? Como o homem era visto como má e egoísta, então eu quero o que é melhor para mim, você vai querer o que é melhor para você, e daí vai haver um conflito entre as pessoas, uma guerra de todos contra todos. Para evitar isso, era necessário que tivesse um poder, né? Um governante com um poder absoluto. Este pensador inglês, ele é autor do livro, né, Thomas Hobbes, Leviatã, defendia a ideia de que o rei salvou a civilização da barbárie. Portanto, através de um contrato social, a população deveria ceder ao Estado todos os poderes. Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se ao poder do rei, né, o poder do rei. Outro teórico é Jacques Bossuet, filósofo francês. Né? Para ele, o rei era um representante de Deus na terra. Portanto, todos deveriam obedecer ao rei sem contestar nada. Sua obra principal, A Política da Sagrada Escritura. Segundo Jacques Bossuet, o rei emprega seu poder para o bem público, o rei não deve prestar conta a ninguém do que ele ordena. E quando o rei julga, não há outro julgamento. Né? O que ele determinar é. Então vejam que são ideias diferentes. Jacques Bossuet já vai usar a fé, a religião, e Thomas Hobbes já vai para outra vertente. Aqui vocês veem uma imagem de Luís XIV, né, onde ele está falando, o Estado sou eu, ou seja, ele é a lei, ele é quem manda, né? É um Deus mortal. Bom, quando se fala em rei, em Estado moderno, né, quando a gente assiste filmes que tem reinados, que tem rei, a gente vê que é muito luxo a vida do rei, né, roupas bonitas, joias, banquetes. E para isso precisa-se de dinheiro, né, para ele poder manter a corte dele. Daí vai surgir um conjunto de práticas econômicas na Europa, nesse período do século XV até o final do século XVIII, chamado de mercantilismo. Vamos ver um pouquinho sobre o que caracterizou esse mercantilismo, certo? O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas e que tenderam a unificar o mercado interno e contribuir para a formação dos estados modernos, ou seja,
mercantilismo, ele foi importante para a formação dos estados modernos que deram origem depois aos países europeus, e ele foi importante para o fortalecimento do poder do rei. Né? Quais eram as características, as principais práticas do mercantilismo? O acúmulo de metais preciosos, né? Então, os reis buscavam acumular metais preciosos, eles buscavam ouro, prata, na África, na América, principalmente com as grandes navegações, né, no século XV e XVI, eles buscavam muito metais preciosos. Por quê? Acumular. Porque a riqueza de um reino era medida de acordo com a quantidade de metais preciosos que esse reino tinha. Então, quanto mais metais preciosos tivesse, mais rico era o reino. Balança comercial favorável era você, como você já sabe, você vender mais e comprar menos, né? Diminuir a importação e aumentar a exportação. Para que isso? Para que eu tenha uma economia forte e assim eu vou ter um Estado forte. O monopólio comercial, que significa a exclusividade comercial sobre a compra e venda de produtos, então é você monopolizar a compra e a venda de algum produto. Por exemplo, na Serra só vai vender picolé eu. Então eu tenho um monopólio comercial de picolé, só vende picolé eu. Monopólio comercial significa isso, né? Protecionismo, que era proteger a economia local, e o desenvolvimento da marinha. Então, como eles queriam ouro, né, metais preciosos, então eles buscavam novos mercados, e daí eles vão fortalecer e iniciar um movimento chamado de grandes navegações. Eles vão querer dominar outras regiões e para outras regiões para poderem encontrar, né, novas mercadorias. Né? Aí vocês veem um esquema resumo sobre o absolutismo, né? O Estado absolutista ele era apoiado, né, pela nobreza e pelos burgueses. Né? Esse Estado absolutista, na pessoa do rei, adotou práticas do mercantilismo, que tinham um objetivo, que era o fortalecimento do poder real. E fazer isso através de que meios? Do protecionismo, colonialismo, pirataria, balança comercial favorável. Bom, vocês vão ter como atividade, no livro didático de vocês, eu coloquei aí as páginas, certo? E as questões. Vocês só vão responder, ó, então vem que tem aqui a primeira, terceira. Então, vocês vão responder somente as que estão aqui, ó, sexta, certo? Somente essas que a professora selecionou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me perguntando pelo Zap, nos horários disponíveis, certo? Que eu vou estar aqui tentando sanar essas dúvidas de vocês. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.